Senadores, há exatamente 80 anos, no dia 21 de março de 1932, os trabalhadores brasileiros conquistavam o mais importante instrumento de defesa e de luta de seus direitos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, criada e implantada por meio do Decreto número 21.175, de 21 de março daquele ano. A partir desse marco regulatório, a Carteira de Trabalho tornou-se documento obrigatório para qualquer cidadão prestador de serviços na indústria e no comércio. Posteriormente, a obrigatoriedade estendeu-se para os segmentos da agricultura e pecuária e, mais recentemente, para o âmbito das relações do trabalho doméstico, abarcando assim todos os setores da economia. Depois de 8 décadas em pleno vigor e já devidamente incorporada, aperfeiçoada e, mais do que isso, plenamente consolidada em nosso arcabouço legal, a Carteira de Trabalho foi concebida e concretizada pelo primeiro-ministro do Trabalho, Lindolfo Collor. Além do orgulho e honra pela condição de seu neto, encontro-me hoje como senador eleito para representar o Estado de Alagoas, pertencendo aos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Trata-se da mais representativa e identificável agremiação política com as causas e o reconhecimento das lutas trabalhistas no Brasil ao longo do século XX, espelhada, sobretudo, na figura do presidente Getúlio Vargas. A instituição da Carteira de Trabalho, senhor presidente, foi uma das grandes iniciativas de Lindolfo Collor à frente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Durante o período como titular daquela pasta, com sua reconhecida tenacidade para o trabalho, aliado ao amplo entendimento e à ambição de justiça social, Lindolfo Collor nos legou as bases da organização sindical por meio do decreto número 19.770, de 19 de março de 1931, bem como o reconhecimento dos direitos trabalhistas, que mais tarde viriam a se transformar na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Além disso, em sua gestão foi possível estender a diversas categorias profissionais as caixas de aposentadorias e pensões, que antes eram restritas aos trabalhadores marítimos, portuários e ferroviários. Do mesmo modo, coube a ele a criação das comissões de conciliação entre empregados e empregadores, que na prática seriam o embrião da futura Justiça do Trabalho. Tomou ainda uma série de medidas legislativas no sentido de regulamentar a jornada do trabalho na indústria e no comércio, assim como do trabalho das mulheres e dos menores de idade. Não por outro motivo, ele mesmo nominou sua pasta como o Ministério da Revolução, pois ali começaria a se concretizar a necessária intervenção estatal nos conflitos entre o capital e o trabalho. Tratava-se de uma lacuna há muito reivindicada pela sociedade brasileira, após um longo período de descaso do governo nas questões trabalhistas, até então carentes de uma base normativa capaz de atender aos anseios laborais e ao mesmo patronais. Por isso, foi exaustiva a sua tarefa ao traçar os lineamentos de um direito social capaz de posicionar o Brasil num plano equivalente ao das nações mais avançadas neste ramo jurídico. A partir de então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o país começava a superar as mais marcantes características de sua estrutura política e socioeconômica. Os fragmentos de uma ordem escravocrata, monocultora e patriarcal, que remontava ao Brasil colônia, assim como a natureza de uma sociedade predominantemente agrária com uma matriz primária de exportação na seara econômica. Mais do que isso, sobrepujou-se um modelo institucional em que as questões sociais eram genericamente tratadas na seara penal. Por essas razões, o jurista Evaristo de Moraes Filho, ao discorrer sobre aquela gestão no Ministério do Trabalho, assinalou que Lindolfo Collor, aspas, levava para o governo o firme propósito de incorporação do proletariado na sociedade moderna, fecho aspas. E sobre as pressões patronais recebidas no Ministério, assim se manifestou sobre a independência de espírito do ministro Lindolfo Collor.
Dizia ele, o jurista Evaristo de Moraes Filho, ele, Lindolfo Collor, resistiu às incursões atrevidas de certas empresas que pretenderam influir na atividade legislativa do Ministério, moldando-a pelos interesses capitalísticos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi com base na legislação francesa e sob a nítida inspiração positivista de Auguste Comte que Lindolfo Collor se baseou para justificar a necessidade de um arcabouço jurídico avançado. Na própria exposição de motivos do decreto que regulamentou o sindicalismo, frisou ele: guiados por essa doutrina, nós saímos fatalmente do empirismo individualista, desordenado e estéril, que começou a bater em retirada há quase meio século, para ingressarmos no mundo da cooperação social, em que as classes interdependem umas das outras e que a ideia do progresso está subordinada à noção fundamental da ordem. O decreto de criação da carteira de trabalho já trazia, em vários de seus dispositivos, a nítida preocupação de proteção dos direitos do trabalhador quanto àquele novo instrumento. Os artigos 8º e 9º, por exemplo, prescreviam que as anotações sobre a admissão, natureza do trabalho, salário e retirada do portador da carteira, relativamente a cada estabelecimento, seriam feitas pelos empregadores ou seus prepostos autorizados, não podendo ser negadas sob pena de multa. Previam também a vedação de se fazer anotações além daquelas especificadas, assim como do motivo da retirada do empregado, facultada, porém, a de atos meritórios praticados em serviço. Os artigos 10 e 11 previam que, para fins de direito, a carteira de trabalho equivaleria à carteira de identidade e que, em caso de conflito com o empregador, por motivo de salários ou tempo de serviço, a carteira constituiria documento comprobatório. Já o artigo 12 garantia que as indenizações devidas aos trabalhadores por motivo de acidentes de trabalho ou moléstias profissionais nunca poderiam ter por base salário inferior ao mencionado na carteira profissional. Outro ponto referia-se ao artigo 16, prevendo que aos portadores da carteira ficava assegurado o direito de apresentá-la às autoridades policiais para fins de anotações sobre o portador, vedada a negação e sem cobrança de qualquer emolumento. Isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há 80 anos atrás. Enfim, o decreto veio, de fato, para revolucionar as relações e os direitos trabalhistas, constituindo seus 56 dispositivos um avanço legal sem precedentes para a época. Até hoje, 80 anos depois, aqueles dispositivos ainda lastreiam as normas de registro das relações de trabalho. E mais do que isso, o resultado é que hoje contamos com vários dispositivos referentes à garantia de direitos trabalhistas em nossa Constituição Federal, notadamente no artigo 7º, cuja origem de seus princípios e fundamentos remonta àquelas primeiras regulamentações do início da década de 30. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um importante depoimento merece especial atenção e aqui faço questão de registrar. Trata-se das palavras do acadêmico colombiano, hoje radicado no Brasil, professor Ricardo Vélez Rodrigues, doutor em filosofia e autor do minucioso trabalho sobre Lindolfo Collor, intitulado O Homem e Sua Obra. A respeito do vácuo deixado pelo ministro ao pedir sua saída da pasta do trabalho, diz o professor: Getúlio Vargas continuou a ampla tarefa legislativa nesse terreno, no caso dos direitos trabalhistas, mas certamente algo se perdeu com a saída de Lindolfo Collor. A dimensão democrática que ele soube imprimir ao processo da legislação trabalhista, que, sob a inspiração de Getúlio, viu-se contaminada com o veso estatizante e corporativista que passou a animar, posteriormente, a consolidação das leis do trabalho. Por fim, senhor presidente, ao escrever o Manifesto da Aliança Liberal em 1929, movimento este que mudou os rumos da política brasileira ao superar as barreiras provincianas do clientelismo oligárquico da República Velha, Lindolfo Collor assim se referiu à questão trabalhista. A liberdade sindical para todas as indústrias e profissões e para os proletários em geral é hoje princípio vitorioso no mundo.
A proteção aos interesses dos operários deve ser completa. A conquista das 8 horas de trabalho, o aperfeiçoamento e a ampliação das leis de férias, dos salários mínimos, a proteção das mulheres e dos menores, todo esse novo mundo moral que se levanta nos nossos dias em amparo ao proletariado deve ser contemplado pela nossa legislação, para que não se continue a ofender os brios morais dos nossos trabalhadores com a alegação de que problema social no Brasil é um caso